manhã. Vamos ouvir a ministração da palavra, pastor Josué Sobrinho. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Pai do Senhor, amados, bom dia. Amém? Esse é o dia que o Senhor nos fez. Estejamos alegres pelo privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor. E hoje, em especial, a lição número 4. Quem já adquiriu a lição aqui? Levanta a sua liçãozinha assim. Tem muita gente que ainda não adquiriu essa lição. Eu queria te incentivar, porque ela fala sobre, desse trimestre, ela fala sobre questões da atualidade. Questões que nós, cristãos, devemos conhecer e saber. Para quando formos questionados, formos perguntados, a gente tenha como explicar, em defesa até da nossa própria fé. Aquilo que Deus nos orienta, segundo a palavra de Deus, mas também por quê? Nós vivemos aqui no mundo, nós somos o quê? Peregrinos, não é isso? Mas nós vivemos aqui no mundo. O engraçado, eu tenho como exemplo as pessoas que vão ali para os Estados Unidos, que são imigrantes, são estrangeiros, mas que se submetem às regras, às leis e às normas daquele país, ainda que a sua nação seja outra. Nós sabemos que a nossa nação é a de Cristo, é o céu, é onde nós vamos gozar eternamente de um único governo, e o governo que será a verdade plena. Lá não haverá dor, lá não haverá questionamentos, lá não haverá falha, porque lá será o governo perfeito, o governo de Jesus. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós precisamos entender como funciona o sistema de governo ao qual nós estamos submetidos. E a lição de hoje, número 4, eu queria até pedir já ao Marquinhos, para botar lá só o título. O título da lição diz: Paradigma Bíblico de Governo, o Estado Democrático de Direito. Primeiro a gente precisa entender o que é paradigma, porque parece uma palavra assim meio estranha, né? Meia extraterrena. Muita gente às vezes não ouviu o que significa paradigma, mas paradigma significa assim, exemplo, é o padrão a ser seguido. Então o título da nossa lição é o padrão de governo que nós devemos seguir segundo a Bíblia. E aí vai falar sobre o Estado Democrático de Direito. E se eu pudesse definir em uma frase o que seria Estado Democrático de Direito, seria a defesa do livre-arbítrio. Resumindo o que significa Estado Democrático de Direito, significa a defesa do livre-arbítrio. É o que nós decidimos, é a nossa escolha que vai fazer a diferença. E aí ele traz um texto, pode passar o texto, Marquinhos, que é o texto áureo, é o texto básico, o texto bíblico básico da Bíblia, que está lá em 1 Samuel 8, do 1 ao 7. O autor dessa lição destacou essa parte de 1 Samuel, que ele fala sobre um governo. Quem foi colocado em um governo, e através das suas atitudes, das suas ações, houve uma crise nesse governo. E por haver uma crise, o povo que era governado, o que esse povo fez? Escolheu, pediu que fosse mudado essa forma de governo. Vamos ler? Versículo 1, lá de 1 Samuel 8, de 1 ao 7. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abiá. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, versículo 5, e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos.
Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essas palavras pareceram mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, ante a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. É interessante quando o autor destaca essa parte do texto bíblico, e a gente pode tirar aqui algumas conclusões. Primeiro é que tem pessoas que acham que Samuel foi um péssimo pai. Eu discordo, porque ele criou seus filhos no caminho que deviam andar. Eles viam um exemplo. Por que isso, pastor? Porque Deus fala com Samuel. Quando Samuel ora a Deus, Deus responde a ele. Isso significa que a comunhão dele com Deus era perfeita. E ele ensinou seus filhos no caminho. Porém, as decisões, e aqui eu vejo que Deus respeita, para mim Deus institui a democracia, que é o livre-arbítrio das escolhas, ainda que elas sejam erradas, Deus respeita. Deus respeita as nossas escolhas. E as escolhas dos filhos de Samuel foram erradas. Eles perverteram os ensinamentos que eles tiveram. E isso fez com que entrasse uma crise no governo de Israel. E essa crise levou o povo a tomar uma decisão não baseado segundo o que Deus queria para esse povo. Ele tomou uma decisão baseada no que eles viam ao redor. As outras nações ao redor eram dirigidas por um rei, por uma pessoa em que detinha não só o poder de governar, como também de legislar, de criar normas para aquelas nações. E eles queriam um rei. Diante da crise que houve. Pode colocar o texto áureo? É interessante quando nós lemos essa história. E nós vemos que Deus, em sua magnitude, Ele sempre respeitou a minha e a tua decisão. Ainda que ela esteja em confronto com a sua palavra, com o seu querer, Deus respeita a minha e a sua atitude. Ele nos orienta, Ele nos diz como devemos agir, como devemos proceder, mas isso vai depender de mim e de você, se aceitamos ou não o que Ele quer. O texto áureo diz: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Em outra versão, há sabedoria, há inteligência, há conhecimento. Na multidão de conselhos, isso significa que a gente precisa sim estar congregado, estar nos relacionando com pessoas que detêm esse conhecimento e buscar esse conhecimento. Quando eu estava lendo esse texto de Provérbios, me vieram duas questões que a gente se depara muito na igreja. Nós nos deparamos muito com duas palavras: influenciar e manipular. A palavra de Deus diz que a igreja, nós entendemos que a igreja ela tem que influenciar, ela não pode manipular. E aí bota para mim a definição aí, Marquinhos, de influenciar. Influenciar é conduzir alguém a fazer alguma coisa, é se comportar de determinada maneira ou a pensar de um determinado modo, ocasionar ou ser alvo de modificações. Exemplos, pode passar o primeiro exemplo. Primeiro exemplo, o caráter influencia no comportamento. A gente sabe disso, quem não tem caráter influencia pessoas que vão replicar esse mau caráter. Nós como servos de Deus, nós como filhos de Deus, como governados por Deus, nós precisamos influenciar o mundo com o caráter de Cristo. Mostrando para o mundo que há diferença, que Jesus é sim o perfeito, e nós replicarmos esse caráter. E aí haverá mudança, a mudança de quê? De comportamento. As pessoas verão o quê? Nós passamos por uma fase muito ruim, onde muitos escândalos no meio evangélico vieram à tona, e as pessoas descredibilizaram um pouco os evangélicos. Mas posso falar uma coisa para você? Todo ímpio, quando chega lá e você diz que é cristão, a primeira coisa que
intrinsecamente dentro dele ele pensa: esse é honesto. Será por que isso? É por causa dos princípios que a gente é formado, que a gente é educado, que a gente tem esse conhecimento. As pessoas sabem que todos aqueles que confessam a Cristo, não tem como você falar que Jesus é ruim. Todas as pessoas que ainda não confessam a Jesus como o único e suficiente Salvador, mas quando você pergunta para ela quem foi Jesus, ela não diz nada de ruim a respeito dele. Porque o caráter dele sempre falou mais alto do que todas as coisas, todas as palavras que colocam no mundo. As atitudes de Jesus falaram mais alto, mostrando que ele era o verdadeiro Senhor, que ele tem o bem está intrínseco nele, onde há honestidade, onde tem esses princípios de verdade, não de mentira. E nós vemos isso na palavra de Deus. O segundo exemplo: os pais têm influência direta na educação dos filhos. Nós que somos pais influenciamos diretamente os nossos filhos. Como eles vão agir, como eles vão fazer. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Não é isso? Mas como é que você vai ensinar se você não tiver um comportamento adequado? Como é que você vai influenciar? Você vai deixar que o mundo, que as nações ao redor, que aí a gente chama do mundo, influenciar a criação do seu filho? Claro que não. Nós vemos que a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, é que norteiam e que dão veracidade, que conduzem para o melhor caminho. Eu achei interessante, até nas redes sociais, porque a gente acaba se debatendo aí com algumas pessoas, eu achei engraçado que todas as empresas, elas procuram um certificado de qualidade, chamado ISO. Esse certificado de qualidade, eles passam por uma bateria de provas, vamos dizer assim, de provas, para poder conseguir esse certificado de qualidade. E esse certificado diz que é uma empresa com excelência. Nós, que temos família, se nós estivermos baseados nesse certificado aqui, nós seremos sim o exemplo e teremos as melhores e excelentes famílias, porque é baseado na palavra de Deus. Mas aí eu fico vendo que o mundo busca a excelência, e às vezes nós que estamos na casa de Deus, que temos a verdade, que temos a excelência, vinda direto do alto, vinda direta do trono de Deus, a palavra dele vindo para nós não buscamos essa excelência. E às vezes não queremos esse certificado para a nossa casa, esse certificado de que a minha casa serve ao Senhor. Quando nós colocamos esse certificado na nossa casa, nós vamos influenciar os nossos vizinhos, os nossos amigos, os nossos irmãos e os nossos parentes. Porque é assim que a palavra de Deus faz. O terceiro, e aí é natural, a lua influencia as marés, não influencia não? Quando a lua está cheia, o mar se comporta de um jeito. Quando ela está minguante, o mar se comporta de outro. É influência natural, de um elemento da natureza em prol de outro. Mas aí vem o que é manipular. Manipular qualquer manobra que visa ocultar, de forma suspeita, alterar a realidade, falsificando-a. Isso é manipular. Tenta alterar a realidade. E no mundo que nós vivemos hoje, e nós carregamos a verdade, às vezes somos enganados por manipuladores, que não professam a palavra de Deus, que não seguem os princípios da palavra de Deus, ainda às vezes que falam com discursos maravilhosos o que a palavra de Deus mencionam, mas não confessaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, não vivem uma vida que você vê o caráter dele como o caráter de Cristo. É fácil? Não é fácil não, mas nós temos que buscar seguir esse caráter, buscar seguir essa forma de viver, que é a forma que Cristo nos ensinou. Nós não podemos nos deixar ser manipulados. Nós não podemos.
E nós temos que todos os dias, como a palavra de Deus analise, lá em 1 Coríntios diz, que nós devemos nos analisarmos a nós mesmos. Todos os dias nós temos que estar olhando, nos vendo e vendo assim: Senhor, estou fazendo a Tua vontade? Estou seguindo as Tuas regras? Às vezes uma coisa simples pode mudar toda uma história. Uma amiga minha estudou lá na Inglaterra, ela e 3 amigas brasileiras. Estavam fazendo lá um doutorado. E lá era muito difícil na faculdade. E depois esse professor que orientava elas, ajudou muito. E ao final elas passaram no curso. E o que elas fizeram? Elas pegaram um presente bem bonito, caro, e foram retribuir a esse professor tudo o que ele tinha feito por elas. Elas falaram que foi a pior coisa que elas fizeram na vida delas. Porque a nossa cultura é às vezes de agradar, de retribuir um favor. Isso não é errado. Mas na cultura lá do professor da Inglaterra, isso foi uma ofensa para ele. Porque ele disse para elas assim: esse é o meu papel. Eu fui talhado para poder fazer isso. Você está me ofendendo se você trouxer alguma coisa. E às vezes nós, também por um sentimento, não é perverso não, não é malicioso, nem maldoso não. Mas temos no nosso coração também algo que queremos agradar alguém por alguém que fez algo que às vezes seria inerente daquela pessoa. Ela não fez nada além do que seria aquilo para que ela foi proposto. E aí nós acabamos de maneira bem sutil, corrompendo. Precisamos tomar cuidado e ver o que a palavra de Deus diz. Devemos honrar, sim, as pessoas, dar honra a quem tem honra. Mas ver de que forma nós estamos honrando. Ver de que forma nós estamos fazendo. Só porque alguém nos beneficia, nós vamos lá e damos um presentinho. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Quais são os objetivos da lição? Os objetivos da lição: primeiro, compreender o que significa Estado democrático de direito. Eu resumi numa palavra: é a defesa da liberdade, a defesa do livre-arbítrio, de podermos pensar e de podermos expressar os nossos pensamentos, sem que com isso sejamos tolhidos por isso. Cada um tem o direito de expressar o seu pensamento, mas os nossos pensamentos, em especial, eles devem estar baseados na palavra de Deus. Nós não podemos fugir daqui, porque essa lei, ela não tem 2 pesos e 2 medidas. Só serve para algumas coisas, mas para outras não. Para outras a gente vai buscar numa outra fonte. Para outras que nos interessam, outras fontes são as melhores. Pode até assim alguém fazer algo que é surpreendente, ajudar muita gente. Porém, será que está baseado nesses princípios? Será que tudo que essa pessoa faz, ou no contexto geral, não só individualmente, mas coletivamente, essa pessoa faz por todos? É isso que devemos analisar, é isso que devemos ver. A segunda coisa que a lição nos fala: nós precisamos entender a diferença de Estado com letra maiúscula e Estado com letra minúscula. A terceira coisa, concretiza-se de qual deve ser a posição da igreja cristã diante da crise que o país atravessa. É interessante o autor, quando ele coloca esse texto, que parece o que nós estamos vivendo. Não parece que é o que a gente está vivendo? Uma crise sem precedentes. Nunca na história do nosso país nós vivemos um conflito tão grande. E assim o sentimento de querer mudança. Mudança não é só de um governo, não. É da forma de agir. É da forma de se comportar. É da forma das atitudes que nós colocamos. Pessoas às vezes que têm um conhecimento assim fabuloso, são filósofos, mas são deturpados nos princípios. Aceitam coisas que vão de encontro à família. Vão de encontro àquilo tudo que Deus colocou para nós. E se você não sabe,
As leis, elas são baseadas na Bíblia. No mundo ocidental, que é baseado no capitalismo, as leis, as constituições dos países, elas são baseadas na palavra de Deus. Você sabia disso? Quando nós estudamos direito, e fazemos lá, são 5 anos, lá nós aprendemos que o início das coisas, a introdução ao direito, que as leis, elas foram formadas com base no cânon sagrado. Por isso que há proteção à vida, por isso que há proteção a quem se dispõe a lutar, a trabalhar, há proteção para o trabalhador, há proteção para a família, porque foram baseados na palavra de Deus. Só que eles não falam isso. Mas a norma em que deu base para as constituições foi a Bíblia. E Deus não foi diferente. Quando nós lemos a palavra de Deus, e Ele de forma organizada, quando nós lemos Gênesis, Deus é um Deus muito de ordem, que organiza as coisas, que traz as normas para que tudo se caminhe conforme a vontade dEle, para que não vire uma anarquia. A anarquia é diferente de ordem. A anarquia é quando não se tem um governo, quando cada um decide o que quer e faz o que quer. A liberdade, ela só é válida quando nós aplicamos elas não só para nós, mas também para o nosso semelhante. Não tem um velho ditado que diz assim: o meu direito começa quando o meu próximo termina? Então eu tenho que respeitar. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que colocar o nosso semelhante, o nosso próximo, melhor do que nós. É estarmos vivendo em sociedade, é estarmos tendo um relacionamento na comunidade, é vermos que as atitudes, as decisões que tomamos, elas vão influenciar não só a nossa vida individual, mas a nossa vida coletiva. E como nação, nós precisamos. Vai para a introdução para mim, Marquinho. Pode ir para o primeiro aí. Em Oséias 4, 6, a parte A, é interessante, diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Segura aí, Marquinho. O que acontece? Por que lhe faltou conhecimento? Todas as vezes que nós lemos essa passagem, a primeira coisa que nós entendemos é que falta conhecimento espiritual. Falta conhecimento da palavra de Deus. E não está errado. Nós precisamos comer essa palavra, guardar essa palavra no nosso coração, buscá-la todos os dias, porque como já foi dito aqui, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Sim. Mas nós também temos que adquirir conhecimento no mundo em que vivemos. Ao nosso redor nós precisamos ter conhecimento para quê? Para não errarmos, para não pecarmos, para não sermos destruídos. Às vezes nós focamos só no lado espiritual, e isso não é errado. Mas nós precisamos também, nós vivemos no mundo natural, nós precisamos entender o sobrenatural de Deus, como Ele age, entender a fé. Você só está aqui hoje pela manhã porque você acredita que existe um Deus, que Ele ressuscitou e você foi salvo por Ele. E Ele te deu uma promessa de uma vida eterna. Mas nós vivemos nesse mundo aqui e precisamos entender como esse mundo funciona. Não adianta nada sermos tão espirituais e não colocarmos em prática a nossa fé. O nosso slogan desse ano é manifestarmos a nossa fé. Significa o quê? Que nós precisamos colocar esse conhecimento da palavra de Deus em prática no mundo em que vivemos. Mas como vamos colocar em prática? É conhecendo a forma que o mundo age. Porque assim, eu acho interessante que o que significa isso? Coloca aí para mim, Marquinhos. Eu botei lá uma pergunta. O que significa isso? Precisamos adquirir sabedoria, tanto espiritual, como no mundo natural em que vivemos. A palavra de Deus fala isso para nós. E aí vamos lá, 1 Pedro 2,9, diz assim, ó, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como vamos anunciar o nosso Cristo, que é o verdadeiro, que é o perfeito,
que tem a resposta para todas as coisas, se não entendermos como o mundo funciona. Paulo era um cara maravilhoso e muito sábio. Em toda cidade que ele chegava, ele procurava ver qual era a cultura, como é que as coisas funcionavam. E dentro daquilo ali, ele aplicava o conhecimento da palavra de Deus. Interessante que ele chega num local, e ali tem vários altares para vários deuses. E ele vê aqueles altares, e ele vê um lá, o Deus desconhecido. E ele proclama, não está mais desconhecido não, porque eu vim trazer aqui quem ele é, Jesus Cristo. E aí aquele povo se converte. Ele viu qual era a situação, como é que a cultura daquele lugar, como é que funcionavam as coisas naquele local. E aí aplicou o seu conhecimento. Nós precisamos sim buscar conhecimento da palavra de Deus e também do mundo natural, porque quando somos confrontados, qual é a resposta que você dá? Por que você serve ao Senhor? Como meus filhos dizem, aí fica aquele negócio, cri, 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 cri. Às vezes uma pergunta simples. Às vezes nós não sabemos responder para quem não conhece a nossa fé. Explicar qual foi o sofrimento, por que Cristo veio ao mundo. Nós precisamos conhecer essa palavra. E não só essa palavra, aquilo que Deus também quer que nós conheçamos do lugar em que convivemos. Saber quanto é a população, qual é o nosso bairro, como é que o nosso bairro funciona. A igreja, ela tem ordem, ela tem uma liturgia, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Isso é uma norma, e isso é estabelecido não só pelo homem, não, é por Deus, para que haja organização, para que tudo funcione perfeitamente. É isso que Deus quer para nós. 2 Timóteo 2,15, eu gosto muito desse versículo. E às vezes nós só aplicamos para quem é obreiro na igreja. Mas todos nós somos obreiros de Cristo. Todos nós somos servos do Senhor. E diz assim, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você sabe qual é a vergonha? É a vergonha quando alguém pergunta para a gente, por que você confessa essa fé? Por que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? E aí nós não temos resposta. Nós não sabemos, o Espírito Santo às vezes quer falar com a gente, não adianta, gente. O Espírito Santo não vai lembrar a gente de versículo que a gente não leu. O Espírito Santo não vai lembrar a gente de passagem bíblica que a gente nunca viu. Deus é justo, Deus é perfeito. Deus não vai colocar na nossa mente o texto que está lá, Salmo 91. Você só sabe, o Espírito Santo te lembra porque você já leu. Salmo 23, porque você também já leu. Agora as histórias, aquilo que Jesus fez, de forma que Ele fez, você só vai lembrar, você só vai ter esse exemplo de relacionamento e de vida se você tiver lido. Porque aí o Espírito Santo vai trazer à memória aquilo que você já tem. Deus não nos dá nada que nós não tenhamos. Não usa em nós aquilo que Ele já não nos deu. Mas nós precisamos, é isso que é importante. O Estado democrático de direito é a defesa do livre-arbítrio. E nós precisamos nessa manhã sair daqui com convicção que nós temos a verdade. Que nós carregamos a palavra da verdade. E isso tem que influenciar não só a nossa casa, mas os nossos amigos, a nossa comunidade, a nossa nação, o nosso país. Porque é assim que a igreja vai caminhando, vai influenciando. O Estado Democrático de Direito, o que significa? É um sistema em que o povo e seus governantes estão sujeitos a um código de leis. Segundo, nos governos democráticos, o que significa isso? São governos em que o poder é exercido pelo povo. Nós vivemos uma democracia no Brasil. Então o poder, de quem é o poder? Do povo. O povo que é representado por quem? Pelos deputados e senadores. Na Câmara, no parlamento.
O povo que escolhe um presidente para gerir, para executar, para ser o executor da administração pública, da administração do país. Um governo que a gente tem o judiciário, que decide, que orienta e interpreta a lei. Esse é o nosso país, esse é o nosso sistema de governo. E isso é um Estado democrático de direito, porque nós elegemos essas pessoas. O poder emana de quem? Do povo. E quem é o povo? Somos nós. Não vem com esse discurso de dizer assim, não, mas lá no céu vai ser diferente. Tem muito crente que fala assim, no mundo vai a pior mesmo, está escrito na Bíblia que não vai ter como melhorar, não tem sim não, irmãos. Deus muda o quadro, Deus muda a história, Deus pode, mesmo no caos, fazer com que nós vivamos em bênção, em vitória, em glória, que tenhamos paz no nosso lar, na nossa nação. Mas a atitude parte de mim, de você. Quando nós lemos a história de Daniel, ele era cativo, mas a paz, a alegria e as bênçãos que ele viveu como cativo, como escravo, ele era forasteiro, mas ele seguia veementemente os princípios da palavra de Deus. Ele orava pelos seus governantes, orava pela sua nação, orava pelo povo que estava cativo, que era o seu povo, que estava ali como peregrino, e Deus atendeu a oração do povo. Você acha que esse reboliço todo que está havendo na nossa nação não é resultado da oração do povo de Deus? É resultado das nossas orações, é resultado do nosso clamor. E nós cremos que tudo que vai acontecer daqui para frente, o Senhor está no controle. E ainda que venhamos viver cativos, Deus vai nos abençoar na terra do cativeiro. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Mas nós precisamos entender isso. Último, o Estado democrático de direito é o instrumento que garante o cumprimento das normas estabelecidas na Constituição. O que é a Constituição? São as normas. Eu queria abrir um parênteses aqui para falar sobre dois sistemas políticos e econômicos. Bota aí para mim, pode botar já o primeiro. Socialista e comunista. O socialismo é um sistema político e econômico e uma linha de pensamento criado no século XIX para confrontar o liberalismo capitalista. É uma explicação bem resumida, isso que eu estou falando aqui. Segundo a teoria marxista, podemos afirmar que o socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. O comunismo, por sua vez, seria um sistema de organização da sociedade que substituiria o capitalismo, implicando no desaparecimento das classes sociais e do próprio Estado. Você sabe o que é interessante quando nós lemos isso? A palavra de Deus diz que Deus dá o dom das virtudes, segundo cada um tem a sua capacidade. Isso significa que que nós somos diferentes, é a qualidade de sermos únicos, nós somos indivíduos, porque é a qualidade de sermos únicos, então nós somos diferentes. Isso não quer dizer que somos melhores que ninguém, nós não somos melhores uns que os outros, mas nós somos diferentes. E essas diferenças são a razão da nossa unidade. Porque o que eu não posso fazer, e você pode, você vai me ajudar a chegar mais longe. Aquilo que você não pode, eu te ajudo também a irmos mais à frente, a chegarmos mais distante. Essa é a unidade que Deus quer para nós. E o interessante é que a pregação marxista é que haja igualdade para todos. Aí eu lembrei de um fato, não sei se foi real ou não, uma história, mas me contaram, de um professor que estava na classe, não sei quem já ouviu isso aqui, e a classe estava discutindo entre socialismo e capitalismo. E a maioria da classe quis o socialismo, e o professor falou, então vamos implantar o socialismo aqui na classe. Vamos fazer o seguinte, durante essas 3 próximas provas que eu vou aplicar, nós vamos pegar as notas de todo mundo e vamos dividir pelo número de alunos que fizeram as provas. O interessante é que a média da turma, antes dessa aplicação desse conceito, desse pensamento,
a média era 8,5. A média da turma era 8,5. Já na primeira prova, a média caiu para 6. Na segunda prova que o professor aplicou, caiu para 3. Na terceira prova, para 1. E aí eles não entendiam por que isso. E aí ele explicou. A nossa diferença, nós somos diferentes, com capacidade diferente, isso não significa que nós somos melhores. A palavra de Deus diz que depende muito das nossas atitudes, as nossas conquistas dependem mais da nossa decisão, daquilo que vamos fazer, do que propriamente da ação de Deus. Deus nos ajuda a conquistar, mas a atitude sempre vai ser minha e sua. E aí o que aconteceu na classe? Aqueles que não estudavam começaram a depender, a ter uma média mais alta, porque aqueles que estudavam muito, foi compartilhada a nota. Na terceira prova, aqueles que estudavam muito estavam desanimados porque eles estudavam muito e tinham que dividir as suas notas com aqueles que não estudavam nada. Nós olhamos hoje os países socialistas, você vê como é que eles vivem. Estão abrindo uma forma do capitalismo, de uma forma econômica, entrar para poder ver se anima o povo. A Rússia tem feito isso. Hoje já podem usufruir, eu lembro, meu cunhado Morgan, pastor Morgan, sempre viajou muito. E quando ele chegava em Cuba, pastor, eles tinham que pegar todos os utensílios, todas as sabonetes, desodorante, tudo isso, pasta de dente, escova de dente, colocarem num saco e guardar, o comandante guardava num cofre dentro do navio. Porque quando eles fossem em terra, eles não poderiam levar isso, sabonete. Hoje você tem quantas variedades de sabonete para você usar? Por quê? Porque as pessoas davam a vida por um sabonete. Num país que é socialista, comunista, onde há igualdade para todos. A palavra de Deus nos orienta que nós somos iguais, sim. Deus nos trata com igualdade, Deus nos ama da mesma forma. Mas são as nossas atitudes que mostram a diferença de quem somos. Segundo a historiadora Cristina Meneghelho, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no socialismo a sociedade controlaria a produção e a distribuição dos bens em sistema de igualdade e cooperação. Esse processo culminaria no comunismo, no qual todos os trabalhadores seriam proprietários de seu trabalho e dos bens de produção. Ela continua. Logo após a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, formou-se na Europa, sob a liderança da União Soviética, um bloco de nações comunistas. Esses países tornaram-se ditaduras, promovendo perseguições religiosas e contra os dissidentes, contra aqueles que não aceitavam, que colocavam um pensamento contrário. Não é que lutavam, não é que queriam briga não, mas eles queriam expressar a forma, se não concordo com isso, ou concordo em parte. Isso não é permitido. A sociedade comunista, justa e harmônica, concebida por Marx, não foi alcançada, porque a teoria é muito linda. A teoria marxista parece muito linda. A gente diz em direito que a gente namora com direito penal, mas casa com direito civil. Porque o nosso direito penal, na teoria, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas nós vemos como é que ele é colocado em prática. A prática dele nos dá o quê? Às vezes temos a sensação de que não há justiça. Mas é o direito. Na lei em que foi colocado, parece muito lindo. Na faculdade nós brincamos disso, que nós namoramos 5 anos com direito penal, mas casamos com direito civil. Porque na prática, o direito civil é que é o melhor para a sociedade. Um outro sociólogo, Marcelo Ridente, também da Unicamp, diz o seguinte: os países comunistas como Cuba, Rússia, China, entre outros, são assim chamados por se inspirarem nos ideais marxistas.
Esses países, por terem estados fortes, nos quais o governo está nas mãos de um único partido, exerce o poder em nome dos trabalhadores. Vai de encontro ao livre-arbítrio. O poder está em nós. O poder está na nossa unidade, na nossa comunhão. Por que que lá no Salmo 133 diz que Deus ordena a bênção e a vida? Porque onde há comunhão, onde há a troca de ideias, onde há a troca de pensamentos, onde a gente está buscando melhorarmos diante de Deus, a caminharmos para o alvo que é Cristo, são as nossas experiências, as promessas, os cumprimentos dos milagres que Deus faz na minha, na sua vida, que vai nos edificando. Quando você conta um testemunho, edifica a minha fé. Quando eu falo de uma vitória que Deus me deu, edifica a sua fé, e nós vamos caminhando. E você vê assim, eu posso. Aquele pensamento, Senhor, eu não vou conseguir, mas às vezes você ouve um testemunho, dizendo assim, eu fui vitorioso, houve uma bênção, houve uma cura de uma enfermidade, Deus trabalhou de tal forma que a pessoa conseguiu pagar todas as dívidas, Deus proveu. Isso aumenta a sua fé, é porque estamos em unidade, em comunhão. Agora a diferença para o capitalismo, que é o modelo de governo que vivemos, o sistema político-econômico. Capitalismo é um sistema econômico e uma ideologia baseada na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos. A maior das economias capitalistas existentes, a maioria das economias capitalistas existentes, são economias mistas, que combinam elementos de mercados livres com a intervenção estatal, e em alguns casos, planejamento econômico. O socialismo prega o estado máximo. E há uma diferença entre estado mínimo e estado máximo. Vou tentar resumir muito rápido. O estado mínimo, o Estado só intervém nas questões que vão abranger o coletivo, abranger a nação. Se vai prejudicar, o Estado vai lá e intervém. Quando não é assim, a sociedade em si, ela se organiza e ela vai se movimentando, ela vai andando. No estado máximo, é o estado que determina todas as coisas. É o estado que diz como você vai sair, qual o emprego que você vai trabalhar, de que forma você vai gastar seu dinheiro. É o estado que determina essas coisas. Esse é o estado máximo. E nós precisamos entender isso. O capitalismo significa nada além da liberdade para trabalhar, produzir, vender e comprar coisas, cabendo a cada pessoa decidir o que fazer com seu lucro. Gastar com futilidades, investir em si mesmo ou ajudar outras pessoas, a decisão sempre vai ser minha e sua. Aqui desse altar você recebe orientação de como você deve gastar o seu dinheiro. Como o nosso pastor fala, não basta simplesmente cumprir um princípio, um mandamento de dizimar. Você tem que ter uma vida organizada. Deus não vai intervir nas tuas decisões, Ele vai te orientar, Ele vai te falar, meu filho, caminha desse jeito, vai por aqui, faz isso, deixa de fazer isso. É isso que Deus faz. A felicidade é em busca pessoal e intransferível. É individual. E eu entendo isso, porque assim, para nós conquistarmos a vida eterna, nós conquistamos a vida eterna em conjunto? Ou individual? Eu sou casado com a Debrinha, mas se ela não servir a Deus, ela não vai não, gente. Se eu não servir a Deus, eu não vou não. Se eu não seguir, ela pode ir, eu posso ficar. Se eu não seguir os mandamentos da palavra de Deus. Então o que é isso? É Deus mostrando para nós que Ele respeita a liberdade, que a decisão sempre vai ser minha. Eu estou batendo muito nessa tecla, porque a nossa atitude é que faz a diferença. A nossa atitude que demonstra o que Deus é para a nossa vida. É onde nós manifestamos sim a nossa fé, as nossas convicções. É onde nós mostramos aquilo a quem a sociedade, ao núcleo social a quem pertencemos. Nós não somos levados por qualquer corrente.
ainda que dê alguma coisinha boa, ainda que agrade com alguma coisinha, mas no seu geral, ela não segue os princípios que nós profetizamos, confessamos e vivemos. É isso que precisamos entender. A caridade no ambiente capitalista é voluntária. O fato é que a liberdade econômica, batizada de capitalismo, que fez a humanidade sair da quase completa miséria em 2 séculos atrás, para uma realidade em que menos de 10% das pessoas do mundo são consideradas miseráveis. Você sabia disso? Depois do advento de Cristo, mudou-se a forma de pensar, baseado nas atitudes, onde o nosso relacionamento é dessa forma, onde produzimos, e através do que produzimos, alguns vão plantar mais, como diz a palavra de Deus, e vão colher mais. Quem planta pouco, colhe pouco, mas quem planta muito, colhe muito. É a palavra de Deus que fala. Então depende, depois que Jesus veio, nos ensinou e nos mostrou como é a realidade de vida, mudou a característica do povo. E hoje nós podemos ter isso. Tudo isso porque o capitalismo, do pequeno comerciante ao grande empresário, do pequeno trabalhador, só lucram depois de quê? Esses comerciantes, esses empresários, depois de pagarem salário, depois de fornecedores serem pagos e da satisfação de seus clientes. Cada um tem um gosto. Você pode até discordar do meu gosto, mas nós somos livres para podermos tomar as nossas decisões, escolher até a cor que gostamos. Não é somente uma cor. Graças a Deus que a nossa bandeira tem quantas? Quantas cores tem na nossa bandeira? 4. Graças a Deus. A diversidade para poder falarmos mais. Tipos de governo, já passa já para os tipos de governo. Meu tempo já está acabando. Tipo de governo, a teocracia é onde Deus governa. Monarquia é onde o rei governa. Aristocracia, alguns nobres é que governam, fica baseado numa família nobre. E a democracia, que é o que vivemos, o povo é quem governa. A monarquia é república. Monarquia é um governo hereditário. A república é um governo pela vontade popular, é pelo voto. É a vontade, a nossa vontade que diz quem serão os governantes, que irão nos representar. Presidencialismo e parlamentarismo. O presidencialismo é um governo centrado no presidente, cuja atribuição fundamental é zelar pela Constituição. Nós vivemos esse sistema de governo, presidencialismo. É uma democracia, uma república presidencialista, onde o nosso presidente é o chefe de governo, mas também o chefe de Estado. Porém, o parlamento é quem determina, é quem legisla, é quem faz as leis. Você sabia que o parlamento cria as leis? E o presidente é quem aprova essas leis. Porém, se o presidente não aprovar, volta para a casa do parlamento. E por uma maioria, se eu não me engano, de 2/3, se for aprovada pelo parlamento, a lei é aprovada, mesmo que o presidente tenha vetado a lei. Você sabia disso? Nós precisamos conhecer o nosso sistema de governo para saber quem a gente coloca lá no governo. Ele cria, por isso que às vezes você vê aí essas coligações, as pessoas tentando se juntar lá no Congresso para ganhar a maioria, para poder aprovar os projetos, aprovar a forma que vai governar. O Estado Democrático de Direito. Pode colocar tudo. É a soberania popular, é o controle sobre o poder político e é exercido pelo povo,
que elege os governantes que vão lhes representar. O povo também é o destinatário desse direito. Nós escolhemos as pessoas, colocamos elas lá para legislarem a nosso respeito. As leis que vão dar ordem à nossa sociedade. Então, nisso, nós também precisamos ter consciência das pessoas que iremos colocar lá. Se colocarmos pessoas que não têm uma boa índole, um bom caráter, as consequências vão ser leis baseadas naquilo que eles vivem, no comportamento deles. Nós precisamos entender isso. A importância da Constituição. A Constituição é chamada de lei maior. A nossa lei maior é a Carta Magna, é essa Constituição. Ela foi promulgada em 1988. Foi eleita uma Assembleia Constituinte. O que é isso, pastor? Uma Assembleia Constituinte. São pessoas que nós elegemos para poderem fazer a Constituição. E na Constituição tem as cláusulas chamadas cláusulas pétreas, que são aquelas cláusulas que elas não podem ser modificadas, a não ser por uma Assembleia Constituinte. Elegermos novos representantes para refazer a Constituição. Algumas normas não. Elas podem ser mudadas por emendas constitucionais. Emendas que o presidente manda ao Congresso, ou o Congresso por si mesmo coloca em pauta, e se aprovada, elas mudam a Constituição. Porém, tem as cláusulas pétreas que eu falei, que são irrevogáveis, são imodificáveis, se não por uma Assembleia Constituinte. O respeito às leis, a ação e as decisões do governo devem sempre levar em consideração o que a lei estabelece. A lei coloca limites ao poder de decisão dos governantes. Ninguém é soberano, ninguém é absolutista, ninguém é autoritário. Estão todos baseados na lei que nós escolhemos essas pessoas para poderem fazer. E é baseado nessas leis que eles têm que governar. Às vezes é difícil nós vermos isso, não é isso? Mas nós temos que, como povo, como eu disse, influenciar, não manipular, mas influenciar para que essas pessoas tomem as atitudes corretas, as atitudes certas. Cidadania. As ações dos governos devem ser voltadas ao respeito e à satisfação dos direitos dos cidadãos. Isso é cidadania. Divisão entre os três poderes, nós já falamos aqui. O legislativo é o responsável por fazer as leis. O executivo gerencia o Estado conforme as leis criadas pelo legislativo. O judiciário julga as ações do executivo, do legislativo e do povo em geral. É ele quem faz a aplicação das leis. Pode passar, Marcos. Isso. A igreja e o Estado democrático de direito. Qual é o papel e qual é a função da igreja no Estado democrático de direito? A igreja deve permanecer alheia às questões sociais e políticas? Ou deve ter posição ativa em relação às questões sociais e políticas? 1 Pedro 2,9. Nós já lemos, mas vós sois o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Nós temos que influenciar, sim. Nós temos que participar, porque nós carregamos a verdade. Nós não podemos virar as costas e dizer assim, não, a igreja não pode participar disso. Nós é que influenciamos a sociedade. E se nós temos a verdade, se nós temos o bem, se nós temos a luz, se nós somos o sal da terra, como não vamos influenciar? Então para com esse pensamento, essa teoria de que a gente não tem que se envolver com política. Não, a gente não tem que se envolver, a gente tem que influenciar. A gente não se envolve, a gente influencia, porque nós carregamos os princípios da verdade. A igreja não pode ficar alheia às questões sociais e políticas. A igreja precisa exercer o papel na sociedade, precisa ser relevante na terra. Nós não viemos aqui só de passagem, não. Nós viemos para fazer uma grande obra. Nós viemos aqui para anunciar as boas novas de Cristo. E as boas novas passam para influenciar os governos.
Mateus 6, 9 e 10, diz lá a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Deus é um Deus de ordem, e nós temos que trazer a ordem do reino para a nossa nação, e é através de mim, de você, da minha e da sua influência. Não tenha vergonha de brigar pelo Evangelho, não tenha vergonha de expressar a sua opinião, com amor sim, mostrando que você sabe aquilo que você vive. Terminando, meu pastor, eu estou terminando. Concluindo, já vai lá para o final logo. A conclusão que chegamos: o fim da história da humanidade, a teocracia voltará a ser o sistema de governo do mundo. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Aleluia! Nós cremos que não só a nossa nação, mas o mundo verá o que é ser governado por Deus e viverá o melhor nessa terra. Salmo 24, do versículo 1 ao 10. Do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-as sobre os mares e afirmou-as sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se os portais, abram-se os portais antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portas, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus, aleluia.